Bem-vindo, bom dia, bem-vinda para você também. Esse é o nosso Devocional Direção e hoje é o segundo dia da série Perdão. Se prepare porque hoje você vai receber várias chaves aí para você destravar a sua mente e aprender a viver o perdão, aprender a se perdoar, aprender a ensinar sobre perdão. Se prepare, Deus vai te dotar de ferramentas hoje. Deus vai te dar várias armas para você lidar nessa guerra espiritual contra a mágoa, contra a amargura, contra o rancor, contra o orgulho. O nosso inimigo declarado nessa manhã é o orgulho. Eu espero que você tenha o mesmo inimigo que eu, o orgulho. Vamos começar então. Ontem nós falamos sobre a parábola, que está de Mateus capítulo 18, sobre a parábola do perdão, do homem que foi perdoado pelo rei em 10.000 talentos e não quis perdoar 100 denários de alguém. Ou seja, um valor absurdo de diferença entre a quantidade que ele devia e a quantidade que ele podia perdoar. E ele foi perdoado em algo muito grande e não conseguiu liberar sobre algo muito pequeno. Tem alguns mistérios ainda nessa parábola que nós precisamos visitar. E aí nós vamos falando ao longo da caminhada aqui. Mas primeiro, vamos entender mais sobre o perdão. Vamos lá. Perdoar é o requisito para você evoluir. Toda evolução passa pelo perdão. Guarda isso. Toda evolução passa pelo processo do perdão. Porque quando você não perdoa, você não evolui. Na área que você tem alguém ou algo que você carrega ainda como mágoa, é a área que você não sai do lugar. Então, a falta de perdão te paralisa. Gente, eu estou com muita coisa para dizer, preciso que você redobre a sua atenção. Eu sei que é de manhã cedo, mas redobre a sua atenção. Te dou um minutinho para você ir lá pegar um café. Redobre, porque se você desprezar isso, meu irmão, não há o que o Espírito de Deus possa fazer. O poder da palavra é imenso, mas em você pode ser pequeno, se você não dar crédito ao que está sendo dito. É muito mais profundo do que você imagina. Então, toda evolução passa pelo perdão. A falta de perdão tranca você no caminho. Porque não perdoar é estar pesado. Não perdoar é andar com um peso a mais. E com um peso a mais você não consegue andar rápido, não consegue se movimentar com velocidade. Com um peso nas costas você não sai do lugar muitas vezes, está empacado. Então, você precisa entender que eu não tenho como sair para a próxima fase. Não dá. Carregando essa mágoa. Não dá para ir para a próxima fase carregando essa mágoa. Olhe para o que você deseja no seu sonho. Olhe para o seu futuro. Imagine um lugar que você gostaria de estar. Imagina, esse lugar pode ser um lugar físico, pode ser um lugar de distância logística, ou pode ser um lugar interno. Pode ser um nível espiritual. Pode ser um nível emocional. Pode ser um nível de relacionamento, de amor, de afeto, que você gostaria de estar nesse lugar, sabe? Olhe para esse lugar. Você não vai chegar lá sem perdoar. Já entenda isso, a seriedade do que é o perdão. Já entenda isso agora, já. Você fica lá olhando para aquele lugar e diz, meu Deus, eu vou chegar lá um dia. Eu quero chegar lá. Nesse lugar não vai caber alguém que carrega bagagens. Porque talvez você vai precisar andar por muito tempo ou andar mais rápido. E nem andar mais rápido e nem por muito tempo você aguenta sem perdoar. Guarda o que eu estou te dizendo. Algo pode ser leve. Olha, essa xícara é leve. Mas se eu segurá-la por 3 horas aqui, ou por 1 hora, ela ficará com um peso imenso. Tem coisas que são pequenas. E você fala, não, tá tudo certo. É bobagem, é bobagem. Essa bobagem, ela fica ali leve. Mas depois de um tempo, aquilo se torna insuportável. Assim também são coisas muito pesadas por pouco tempo. Coisas muito pesadas vão te impactar em dias. Em dias. Coisas leves vão te empacotar, te empacar em meses, anos, mas vão te parar uma hora. Então a falta de perdão vai bloquear a sua caminhada. Não cabe você na nova fase que você vai viver carregando bagagens da antiga fase. Vamos lá. Mas como é que eu vou perdoar se eu não consigo esquecer? Primeira pergunta que muitos fazem. Como é que eu vou perdoar
se eu não consigo esquecer o que me fizeram? Eu não consigo esquecer aquilo que a forma que aquela pessoa me disse, o que aquela pessoa me disse, aquela atitude, aquele abuso, aquela história pesada que aconteceu, aquela cena horrível. Eu não consigo esquecer. Como é que eu vou perdoar se eu não esqueço? Anote aí. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Primeira coisa, se implicasse diretamente esquecer algo para que eu pudesse perdoar, eu não vou perdoar mais ninguém. Eu vou andar o resto da minha vida carregando fardo, carregando gente nas minhas costas, porque eu não vou esquecer de nada, meu irmão. Não tem como esquecer. Tem coisas que você luta para esquecer, briga para esquecer e não esquece. Não tem como. Agora, aquilo que você não perdoa, você não só não esquece, como você revive. Então, escreva aí, perdoar não é esquecer, é não reviver. Olha que loucura, gente. Olha que loucura que Deus está falando com nós nessa manhã. Olha como isso é forte. Quando você perdoa, você lembra. Quando você não perdoa, você revive. Gente, se eu fosse você agora, que está aqui na nossa live, pega essa setinha, por favor, e mande para alguém. Alguém precisa ser curado nessa manhã. E você vai ser esse agente, esse médico espiritual. Envie para alguém agora. Está acordado agora, vai acordar e vai ouvir isso. E vai ser curado. Faça isso. Eu estou te falando com autoridade nessa manhã do que Deus tem ministrado em mim, o quanto que isso me curou. Isso vai curar você também. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não reviver. Quando você perdoa, você lembra do mesmo jeito. Então, mais uma referência aí de significado de perdão. Coloque, perdoar não é esquecer. Escreva, perdoar é superar. E o que é superação? É lembrar sem dor. Superar é lembrar sem dor. Lembrar sem dor. Então, quando eu perdoo, eu vou lembrar do mesmo jeito, amigo. Amiga que me ouve, eu vou lembrar do mesmo jeito. Não tem essa ideia de que agora eu vou esquecer. Eu vou esquecer, o Senhor esqueceu. O Senhor, a Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento, mas está guardado em você, não tem como jogar fora. Isso é a sua escola, é a sua experiência, é o seu passado. Ele já nem existe mais, mas ele está aqui, você vai lembrar. Se você não perdoar quem te feriu, se você não perdoar aquilo que aconteceu, se você não se perdoar pelo que aconteceu, você vai reviver aquilo. E aí o peso é muito maior. Quando você perdoa, você pode lembrar, mas lembrar com superação. Lembrar com superação é perdoar. Perdoar é lembrar sem dor. É poder até falar sobre o assunto. Quando é que eu percebo que eu não perdoei? Quando eu não posso lembrar sem doer. Quando é que eu percebo que eu não perdoei? Eu fingi que esqueci, eu não toco mais no assunto, eu evito, mas está lá. Quando é que eu percebo que eu não perdoei? Quando eu não consigo lembrar sem doer. Se te afeta, se te dói, se mexe com você, se altera o seu estado emocional, você não perdoou ainda. Você precisa perdoar. Perdoar é liberar. Eu vou te dar algumas ferramentas para te ajudar a perdoar aqui primeiro. Antes de a gente decorar para pregar para os outros, vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a perdoar. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é não reviver. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é superar. Vamos lá. O que desencarreta na minha vida quando eu não perdoo? Desencarreta a amargura, mágoa. Sabe, a mágoa, ela cresce como uma erva, como uma raiz de um mato, de uma coisa que você não quer, vai impedir o seu fruto, é como um joio. A mágoa é como uma raiz que vai enroscando na sua plantação, sabe? E aquela raiz ela vai matando, vai impedindo o seu fruto.
vai impedindo você de sair do lugar, de crescer, de trazer resultado do que você faz. A mágoa é esse empecilho que te enreda, te enrosca, te paralisa, te aprisiona. E guarda o que eu vou te dizer agora, isso aqui pode curar você. A mágoa, ela vem pela falta de perdão. A mágoa cresce pela falta de perdão, ok? E a falta de perdão liga você a quem te causou a mágoa, quem te causou a ofensa. Vamos lá, se você foi agredido, foi agredida, foi abusado, abusada, o ponto que liga você entre o abusador, entre você e o abusador, o ponto que liga você entre você e o agressor e quem te machucou é a mágoa. A mágoa deixa você ligado. A mágoa deixa você ligada. Ouça o que eu estou te dizendo. E quanto mais você cresce em mágoa, quanto menos perdão você libera, mais ligado você fica a quem te feriu. E aí você simplesmente diz, não, eu não vou perdoar. E aquela pessoa continua em você, você continua ligado a essa pessoa. Eu já tive dos dois lados. Já percebi pessoas que eu estava carregando e eu acabei copiando. E já percebi pessoas que não me perdoaram por algo que eu fiz, que estavam me copiando, mesmo me odiando. Já estive dos dois lados, já analisei os dois lados e já percebi o quanto que a mágoa faz você copiar quem fez algo para você. Eu preguei isso aqui no final de semana, sobre o poder das palavras, e citei um exemplo e vou citar para você agora. Se você for num presídio e perguntar para o abusador a sua infância, ele vai contar uma história de abuso. Se você for num presídio e perguntar para um agressor a sua infância, ele vai contar uma história de agressão. A pergunta que eu te faço é, na época que ele foi agredido, na época que ele foi abusado, na infância que ela foi abusada, na infância que ela foi agredida, na infância que ele foi rejeitado, na infância que ela foi rejeitada, ele era um protagonista, ele era um maldoso ou ele era uma vítima? Na infância que ela foi abusada, que ele foi abusado, ele foi alguém que queria ser abusador, alguém que queria machucar os outros, ou foi só uma pessoa inocente que sofreu muito, que chorou muito, que sofreu demais com aquilo que aconteceu na infância? Sofreu demais, magoou demais. Hoje é esse agressor, esse homem frio, esse psicopata. Hoje é esse abusador, é aquela abusadora, aquela pessoa maldosa, mas na infância foi alguém que foi ferido, machucado, sangrou, chorou. Alguém abusado, sabe que a estigma de um abusado, aquela pessoa que se sente sempre abusado, sempre alguém parece que vai chegar. Sensação de impotência, de ser desprotegido, desprotegida. Sabe? Então imagine comigo, essa pessoa na infância foi abusada, foi agredida. A pergunta que eu te faço é, o que aconteceu no meio do caminho que essa pessoa saiu de estado de vítima, de alguém que foi alvo de abuso, a se tornar alguém que abusa a outra pessoa? Em que momento da história que esse presidiário, que é um agressor, que bateu na esposa, que espancou filho, que bateu nas pessoas, em que momento da história ele saiu dessa posição de alguém que foi atingido para alguém que passou a atingir? Sabe que momento que isso aconteceu? Quando ele decidiu não perdoar. Quando ela decidiu não perdoar. Quando você não perdoa, você está ligado direto. Você faz uma ligação direta, como se você estivesse com o telefone ligado e a ligação está aberta o tempo todo, sobre inclusive influência de sentimentos que envolvem quem te agrediu. A pessoa que hoje ela magoa todo mundo, ela áspera, irônica, maldosa, é uma pessoa que vem com um ponto ligado por muitos anos com pessoas que atingiram essa pessoa. Só que no meio do caminho ela decidiu não perdoar. Quando você perdoa, você se livra de ser parecido. Meu Jesus, me ajuda, Senhor. Você está se tornando parecido com quem te ofendeu, com quem te magoou, com quem te abusou, quando você não perdoa. Porque você simplesmente não libera. Perdão é liberar. Você não libera a pessoa. Ela está presa em você. E sabe, se não perdoar é reviver, é como um filme de terror que passa o tempo todo.
Está dentro da sua cabeça, no seu convívio, no seu dia a dia, nas suas falas, na sua forma de enxergar a vida, nos seus sonhos. Isso volta como um pesadelo o tempo todo. É uma bola de neve que volta, volta. Você diz, não, eu perdoo, e volta. Você diz de boca para fora. Você não libera a pessoa de verdade. Você não empurra ela para longe. E a pessoa fica perto. E você fica carregando essa pessoa por tanto tempo que você fica igual. Toda pessoa que decide não perdoar, ela já decidiu se vingar. Guarde isso. A pessoa que fala assim, não, eu não perdoo, mas não, eu também não quero me vingar. Mentira. Você está dizendo que não quer, mas o seu corpo está pedindo isso. E esses desejos de vingança, essa vontade de vingança, ela está mascarada em você. Você está contando uma história que não quer se vingar. Mas lá no fundo tem uma vontade de querer compensar isso. E se você não se vingar de quem fez por você, você vai se vingar em pessoas que não merecem. Se você não descontar essa dívida de uma vingança que a sua mente criou, você vai descontar essa dívida em pessoas que não merecem. É exatamente isso que acontece com o abusador. É exatamente isso que acontece com o agressor. Uma pessoa maldosa, porque ela não conseguiu descontar essa dívida numa vingança inconsciente que ela tem. E ela acaba descontando numa criança que não tem nada a ver com isso. Um abuso que ele mesmo sofreu. Isso de forma grave, gente. Estou falando de coisas pesadas, mas é para chocar você. Agora de manhã já. Mas é para você ficar atento. Isso é uma forma, abuso é uma coisa séria, uma coisa grave, mas pode ser nas mínimas coisas. Pode ser na mentira, na rejeição, no olhar atravessado, no desprezo. Se você não perdoar quem te desprezou, você será um desprezador. Se você não perdoar quem te rejeitou, você será alguém que rejeita. Guarde o que eu estou te dizendo. Se você não perdoar quem te fere, você ferirá. Então, esse ponto fica ligado. Você vai ter que assistir essa transmissão de novo. Eu estou falando muitas informações ao mesmo tempo. E eu preciso ser rápido, nós temos pouco tempo sempre. Eu não posso ficar muito tempo aqui, né, com vocês. Até porque o dia está aí. Hoje é quarta-feira. Tem tudo para fazer. Mas assista de novo depois. Ouça de novo isso. Com calma. Anote ponto por ponto, se você não puder fazer isso agora. Se você puder fazer isso agora, anote o máximo de frases que você puder anotar. A falta de perdão vai manter você ligado. Vai manter você ligado. E então você vai se tornar alguém facilmente influenciado pelo seu passado. Influenciado pelo que aconteceu. A ponto de você replicar isso. Quem não perdoa se vinga. E se você diz assim, porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você viver. Tem pessoas que só decoraram uma historinha para contar, mas elas não estão vivendo essa historinha. Não, eu não tenho mágoa de ninguém, é a pessoa mais magoada. Eu não quero me vingar de ninguém, vive pensando em compensar o que os outros fazem. Se alguém faz uma coisa, dá o troco. Se alguém faz, é sempre assim. Até para comprar um presente, ele calcula exatamente o valor de quanto que foi dado o presente. É uma pessoa que vive compensando, ela tem um desejo de vingança. Ele tem um desejo de vingança para tudo. Tudo que faz, ele pensa em se vingar. Mas num discurso, não, eu não me vingo de ninguém, eu quero dar mal de ninguém. Eu não estou falando sobre o seu discurso, estou falando sobre o seu comportamento. Quando você não perdoa uma pessoa, dentro de você tem um sentimento inconsciente de vingança. E se você não compensar essa vingança que você acredita que precisa ter, você vai descontar em uma pessoa inocente. A vingança, agora deixa eu falar sobre a vingança, aproveitar o gancho aqui. Guarde, se você está com desejo de vingança e você acredita que só vai conseguir se liberar quando se vingar, guarde o que eu vou te dizer. A vingança diz mais respeito ao seu futuro do que ao seu passado. A vingança, eu vou anotar isso aqui agora, que vem na minha mente agora. A vingança não é compensar. A vingança é plantar. Vem na minha mente agora isso aqui. A vingança não é compensar, a vingança é plantar. Você já viu aquela frase que diz, violência gera violência? A sua atitude atrai para você a mesma coisa? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, com a mesma régua que você mede os outros, você vai ser medido. Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então o que você faz está gerando. Tem palavras que você diz que não estão corrigindo o que aconteceu. Ele está só gerando para a próxima. É por isso uma briga até de casal.
Muitas vezes a gente magoou da esposa, né? A esposa magoou do marido. E aí, naquela briga, ele quer jogar aquilo ali para compensar. Na cabeça dele, a vingança compensa. Vai compensar o que ela falou. Mas o que ele está fazendo quando está proferindo aquelas palavras de mágoa, porque foi magoado, é plantando para a próxima. Então você não... Vamos lá. Quando você está sendo violento, agressivo, irônico, maldoso com alguém, você não está corrigindo o que aconteceu. Você está plantando para acontecer mais em você. Então, numa discussão de casal, não vale querer compensar com vingança atitudes que o outro fez. É por isso que o perdão, ele rompe essa maldição. Por isso que Jesus disse, se bater do teu lado, vire o outro, porque isso rompe, quebra o ciclo da maldição. Quando alguém bate em você e você bate de volta, você não está corrigindo o que ela bateu, isso não é uma correção. Você está simplesmente dizendo para ela bater de novo. Porque se a pessoa bateu primeiro de graça, sem nada, que motivo que ela tem para bater agora, depois que você bateu? É muito maior. Vai continuar. Você está dizendo, pode continuar com esse ciclo. Quando você foi ferido pelo cônjuge, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo amigo, pelo pai, e você quer devolver aquela mágoa, você só está plantando para você de novo, para que a pessoa devolva de novo. E está dizendo, quero que o ciclo continue, se repita. A falta de perdão faz você viver sobre maldições. Maldições de voltar tudo de novo e viver tudo de novo, de reviver passado, de ficar preso no passado. Toda evolução passa pelo perdão. Você não vai chegar na nova fase da forma que está, apesar do jeito que está. Você precisa deixar algumas coisas no caminho. Pessoas precisam ficar no caminho. Então a vingança é isso, meu amigo. A vingança não é você compensar o que aconteceu. Não, eu vou me vingar porque daí eu vou ficar bem. Aí você fica bem naquele segundo ali. Você se vingou, naquele segundo você ficou bem. Só que você gerou para a próxima. E aquela pessoa que for vingada, ela também vai dar aquilo que ela recebeu e assim vai. Até que alguém que recebeu essa palavra nessa manhã, chegue no meio da conversa e rompa a maldição. Sabe, quem sabe você está vivendo maldições na sua família. O seu avô tinha uma mágoa do bisavô e ele não perdoou o bisavô. Então ele feriu o seu pai, ou a sua mãe. E a sua mãe nasceu ferida, não perdoou a mãe dela. E ela vem e transfere a mágoa dela para você. E aí você pega aquela mágoa da mãe e consegue ver até que chegue em você. E você está prestes agora a ter um filho nas próximas gerações, nos próximos anos. E depois desse filho, você também pode simplesmente pegar aquela mágoa que nem é sua, aquela guerra que nem é sua, e transferir para os seus filhos. Ou a maldição pode quebrar em você, a partir do momento que você olha para trás e diz, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai, eu perdoo quem me feriu, eles só deram o que receberam, eles foram muito mais magoados na infância. Quer um segredo para você perdoar? Imagine essa pessoa adulta quando ela era criança. Imagine ela criança. Porque quando ela era criança, você consegue olhar no olho de um adulto com raiva. Você não consegue olhar no olho de uma criança com raiva. Porque uma criança é inocente, é pura. E se essa pessoa hoje se tornou alguém maldoso, foi porque aprendeu as lições erradas ao longo da vida. Mas, antes de construir essa mágoa, esse monstro, antes de virar essa pessoa horrível, na infância, foi alguém que sofreu, só não soube lidar com o perdão. Se soubesse o poder que tem o perdão. Vou te contar uma história agora. Pesquise na internet o vídeo de um pai, que ele vai estar diante de um estuprador. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Nos Estados Unidos, tem prisão perpétua e pena de morte. Ok? Um psicopata é alguém que não tem mais emoções, o emocional dele não ativa mais. Ele não tem mais empatia, ele não tem mais sentimento por ninguém. Ele enxerga as pessoas como bicho, como objeto, como qualquer coisa. Sabe, um psicopata mata uma pessoa que nem carneia uma vaca. Ele não tem nenhum tipo de sentimento mais. Ok? O psicopata é assim, para ativar a emoção dele é só o milagre, meu irmão. É só a fé, é só Jesus Cristo. É só alguém com uma unção de Deus, com algo poderoso da parte de Deus, para atingir o psicopata. Senão, ele não é mais atingido. Esse psicopata, ele estuprava as crianças. Fica aí, aguenta aí. Ele estuprava as crianças e depois matava. Estuprava e matava, estuprava e matava. E ele estuprou e matou vários filhos de pessoas.
Então ele recebeu cadeira elétrica, prisão perpétua, pena de morte, umas duas, mesma coisa. Mas, se eu não me engano, foi pena de morte. Quando ele recebeu pena de morte, você pode pesquisar alguma coisa no YouTube, você vai encontrar. Sabe o que a polícia fez, a justiça fez? Pegou todas as famílias, fez um convite às famílias que os seus filhos foram estuprados e mortos para dizer as últimas palavras para aquele homem. Aí você imagina o clima daquele momento. Aí tem um vídeo que mostra. Todos os pais chegavam, pegavam... Imagina o pai, você é pai, né? Seu filho foi abusado, foi estuprado, imagina, é morto. Aí o pai pegava o microfone e o abusador estava lá. Eles diziam, eu desejo que você queime no inferno. Eu desejo que você pague por tudo que você fez. Você vai morrer, você vai fritar. E fala um monte de coisa. Os caras liberando um monte de maldição. Maldição, maldição. E o psicopata fazia assim, ó. Cara de psicopata assim, ó. Sabe? Fazia assim, ria. Ele não tem mais emoções. É um monstro, é um bicho. As câmeras pegavam bem o rosto do psicopata. E o pai, ele que teve a filha abusada e morta, estuprada e morta, dizia, eu desejo que você morra, seu cachorro, seu verme, seu bicho, seu animal. E o psicopata ali ria. De repente vem um pai. Aleluia. Veio um pai, olhou para aquele psicopata e falou, eu te perdoo. Quando o pai falou, eu te perdoo, a câmera filmou o rosto do psicopata. E caiu uma lágrima do olho do psicopata. O perdão. Aquele homem falou, ele falou alguma coisa sobre Jesus. E eu te perdoo, ele disse. Quando ele falou, eu te perdoo, pela primeira vez, alguém viu uma lágrima daquele homem. Vou te falar uma coisa. Você pode ter sido abusada na infância. Você pode ter sido agredido, abusado na infância. E esse agressor, esse cara, essa pessoa que te magoou, acabou com a sua infância. Mas ele não pode acabar com a sua vida. Ele não está autorizado a acabar com a sua vida. Você não pode o autorizar. Quando você não perdoa, você o autoriza a acabar com o resto dos seus dias. Ei, menina, você foi agredida. Menino, você foi maltratado. E você teve a infância levada por alguém que foi maldoso, por alguém que foi do mal. Essa pessoa tirou a sua adolescência. Essa pessoa tirou a sua infância, a sua inocência. Mas essa pessoa não pode tirar a felicidade do seu casamento. Porque é isso que você vai fazer se não perdoar. É isso que você vai fazer se não perdoar. Essa sensação de rejeição você vai levar para dentro da sua casa depois. Seus filhos não merecem isso. Seu marido não merece isso. Sua esposa não merece isso. Libere esse sentimento. Libere em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia manda perdoar. A Bíblia diz, e Jesus diz para nós devemos perdoar. Sabe, dever já fala sobre dívida. Você deve perdão a todo mundo. Primeiro, por aquilo que nós falamos ontem, assista a live de ontem, para entender a parábola. Que a parábola mostra o quanto que nós devíamos, e que eu nunca posso comparar o que fizeram comigo com aquilo que eu já fiz contra Deus. Ah, mas foi um abuso. Meu irmão, a quantidade, multidão de pecados nossos com relação a Deus é muito maior. Você quer ter noção do tamanho da sua dívida de pecado com Deus? É só olhar para o preço que ele pagou. Quanto maior é o preço, maior é o tamanho da dívida. Ele não mandou o amigo dele para morrer. Ele não pagou com dinheiro. Ele não mandou algum homem inteligente, um homem sábio. Ele mandou o próprio filho para morrer. Para você ter noção do tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus. E quando eu comparo o que fizeram comigo com aquilo que eu fiz contra Deus, nada se compara, é ridículo. Deus fez muito mais por mim. Eu preciso fazer pelo outro. Até porque cada um dá o que recebeu. Mas se você não liberar, essa pessoa que estragou a sua infância, ela vai estragar a sua fase adulta. Se você não liberar essa pessoa que magoou numa relação sua no passado, você vai estragar suas próximas relações. Libere. Deixe ir. Diga com a sua boca, eu libero. Cite o nome da pessoa. Se puder, visite essa pessoa. Olhe nos olhos dela. Libere ela da sua vida. Sabe, quando você está procurando algo, os seus olhos se ajustam.
Essa semana eu falei sobre um carro para minha esposa que eu acho muito bonito. E começou a aparecer esse carro. Meu irmão, é no mesmo dia. Inclusive, eu saí do mercado ontem com ela e o primeiro carro que estava na frente do mercado era aquele carro da mesma cor. Eu disse, amor, olha o poder que isso tem. Eu falei com você de manhã sobre um carro que eu admiro e o carro apareceu na minha frente, no primeiro carro. Podia ser qualquer carro, mas apareceu aquele carro na minha frente. Sabe o que é isso? Quando você não perdoa alguém, você vive nessa mágoa, essa pessoa não para de aparecer. Libera essa pessoa. Ela vai aparecer de tudo que é jeito, vai aparecer na rede social, vai aparecer nos seus sonhos, vai aparecer na sua mente, vai aparecer no comportamento de alguém. Você vai olhar para aquela pessoa e quando ela falar uma palavra parecida, vai vir um gatilho mental, você vai lembrar da outra pessoa, você vai rejeitar outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Quando você olhar aquela pessoa com a camisa amarela, da cor da camisa amarela, daquele agressor, você vai rejeitar aquela pessoa da camisa amarela. Por quê? Porque aquela amarelo lembra de alguém que eu não perdoei. É como se aquela pessoa tivesse agarrado em você pelas costas. E você vai carregando isso. Aí você troca de cidade e a pessoa continua em você. Você troca de cidade, de estado. Você troca de país. Você troca de emprego. Você troca de casa. Você troca de relacionamento. Não adianta. Você precisa perdoar, senão essa pessoa vai te assombrar o resto da vida. Libere essa pessoa. Libere, ela só deu o que tinha, ela só fez o que deu. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você que é pai, principalmente nós, todo ser humano tem alguma coisa dos pais. Sabe? Todo ser humano, isso é inegável, meu querido. Meus pais são uma bênção para mim, mas na adolescência eu tive que perdoar, entende? Você tem que perdoar por quê? Porque você começa a ver coisas as falhas dos pais. E como a gente é criança cabeçudo, a gente só enxerga as falhas, aumenta as falhas, remói as falhas. Deixa eu falar para você, teve um pai ruim, pai ausente, uma mãe ruim, uma mãe tóxica, envenenada. Você que teve, perdoe. Perdoe. A gente não cria os filhos como quer, a gente cria como dá. Conforme a capacidade que nós temos. A capacidade que eles tinham era muito menor. A quantidade de informação que eles tinham era muito menor. Pare de querer comparar o pecado dos outros com aquilo que você faz de bem. Sabe, pare de ser radical com o erro dos outros e ser brando com os seus. Pare de comparar uma atitude que você não tem, dizendo, isso aqui eu não faço, então isso é horrível. Mas e quantas coisas que você faz? Deixa eu encerrar essa live. O tempo está passando. Eu preciso dizer só uma última coisa. Alguém está recebendo nessa manhã alguma coisa da parte de Deus? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você está entendendo alguma coisa? Comenta aí. Está acontecendo alguma coisa aí ou você não consegue comentar agora? Não importa. O que importa é que você seja impactado, tocado, restaurado por isso. Deixa eu falar para você que diz, eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Pastor, enquanto você falava, eu olho para você falando isso, eu acho tão bonito, tão lindo, tão sério isso. Eu também acho isso, pastor. Mas eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é o que você diz. Isso é o que você diz. Porque Deus não te pede nada que Ele não te capacite a fazer. Eu disse para você que essa manhã seria diferente. Deus não te pede nada que Ele não te capacite a fazer. Se Deus diz que você pode perdoar, se Deus diz que você vai perdoar, Ele te dará condições de fazer isso. Então diga, eu posso perdoar sim. Eu não vou carregar ninguém nas minhas costas mais. Você consegue sim. Mas eu olho para a minha situação, eu tentei. Não, você não tentou de verdade. Enfrente isso. Vá na frente de quem tiver que perdoar. Volte lá. Libere. Entenda que as pessoas só deram o que elas tinham. E que muita gente vai sair da sua frente recebendo o que você tem. E vai se magoar também. E você vai querer muito perdão dessa pessoa. Você vai querer muito perdão e, sabe, você vai acabar repetindo tudo que você viveu. Perdoe. Eu não consigo. Isso é o que você diz. Deus não te pede nada que Ele não te capacite a fazer. Se Ele te pediu,
a capacidade virá do céu. Deus vai te capacitar. Você vai liberar, você vai ficar leve, vai ficar livre, vai ficar rápido. Você precisa lidar com os inimigos do perdão. Os inimigos do perdão. Os inimigos do perdão. O principal inimigo do perdão é o orgulho. Quando você se imagina pedindo perdão, você às vezes você nem pensa que não vai conseguir falar, ou que você não é capaz de dizer, que você vai gaguejar, vai esquecer, e nem que aquela pessoa vai ter tanta dificuldade de receber. Mas o que você pensa de verdade é: o que vai pensar de mim? O que vão pensar de mim? Você não pode pensar assim. O orgulho vai trancar a sua caminhada. O orgulho vai tirar você do jardim, da felicidade. Sabe? Vai ser uma pessoa triste se você não perdoar. Perdoe. Entenda que Deus te perdoou e você nunca mereceu. Mas ele não merece ser perdoado. Ela não merece o perdão. Sempre é para quem não merece. Porque se merecia, nem precisaria perdoar. O perdão sempre é para quem não merece. Jesus me perdoou por quê? Porque eu sou certinho. Você acha de verdade que Jesus te perdoou porque você é merecedor? Meu irmão, meu amigo, não faça uma bobagem dessa. Ele nos perdoou porque é o que ele tem. Esse é o amor que ele tem por nós. Não é que você vai agora colocar requisitos para você perdoar. Você vai colocar lista de pedidos, dizer, ó, eu te perdoo se você lhe falar isso. Eu perdoo se ele fizer aquilo. Meu irmão, seja inteligente. Seja sábio. Não coloque requisitos. O perdão sempre é para quem não merece. Ele não merece nada, mas não importa. Você merece viver. Se ela não merece receber o perdão, você não merece carregar ela lá nas costas. Se ele não merece receber o que você tem para dar, você também não merece andar pesado, rancoroso. Quando você entende o quanto que Deus te perdoou, você vai ver que é muito mais fácil perdoar as pessoas que passaram por você. Vamos orar? Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde. Hoje foi uma manhã de cura, Jesus. Então nós perdoamos, nós te perdoamos. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe, às vezes nós estamos com mágoas de nós mesmos, de pessoas. E há pessoas com mágoas de Deus, achando que Deus errou. Senhor, nós precisamos liberar perdão. A Ti nunca será por conta de falhas suas, porque o Senhor não falha. O Senhor não falha. Mas aos outros, sempre pelas suas falhas. E são falhas que talvez eu tenha cometido. É por isso que eu libero perdão, Senhor, sobre todos que me ofenderam. É por isso que nós aprendemos em Ti a perdoar. Senhor, nós Te amamos, Pai bendito. E por esse amor que temos a Ti, nós vamos liberar aos outros, entendendo o quanto de amor que recebemos. Se cada um dá o que tem, Senhor, eu fui perdoado e eu tenho esse perdão. Eu posso liberar perdão também. Conduza-me a viver essa vida de sabedoria, essa vida livre e leve, para andar, para correr, entendendo que ninguém mais deve ser carregado nas minhas costas. Entendendo que eu não posso mais voltar ao passado e corrigir o que alguém fez, mas posso corrigir as minhas decisões daqui para diante. Eu decido não carregar mais ninguém. Eu serei rápido para perdoar.
Serei rápido ao chamar e consertar as coisas. Não porque eu sou capaz por mim mesmo, mas porque o teu Espírito nos capacita. A tua graça nos habilita. Em nome de Jesus, Pai, nós assumimos esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.